Hello guys, how are you today? Bom, como eu comentei com vocês na semana passada, a partir da nossa segunda aula a gente focaria um pouquinho mais na nossa gramática do inglês. Por isso, hoje a gente vai aprender sobre demonstrative and possessive pronouns, que nada mais nada menos são os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos. Não se preocupe quanto à dificuldade da gramática do inglês, porque não é muito difícil. As regras são bastante parecidas no que a gente utiliza no português e também tudo é questão de prática. Se vocês fazem atividades, se vocês praticam também por fora, posso ter garantia que vocês não irão ter dificuldade, certo? Não precisa ter medo. Se vocês praticam, fazem as atividades e também tiram as dúvidas, pode ter certeza que vocês irão conseguir, certo? Dando início aqui à nossa aula, a gente vai ver primeiro os demonstrative pronouns. Os demonstrative pronouns, como o nome já diz, os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar algo e mostrar sua posição no espaço. Ou seja, esse algo, ele pode ser uma pessoa, um lugar ou até mesmo um objeto. E vai ser esses pronomes que irá indicar a posição dessa pessoa, desse lugar ou desse objeto em um determinado espaço. Eles servem também para indicar quando o falante está perto e outros quando está longe. Ou seja, eles vão servir também para indicar quando o falante está perto do ouvinte ou quando o falante está longe do ouvinte. E o que diferencia os pronomes demonstrativos do português para o inglês é que eles não vão variar o gênero, ou seja, a mesma palavra é utilizada no feminino e no masculino, diferentemente do português, que, por exemplo, tem a diferenciação entre esse e essa, aquele ou aquela. No entanto, há variação de número, que é o singular e o plural. Veremos aqui agora. Nós temos o pronome demonstrativo this, que é o singular de este, esta e isto. Nós temos these, que é o plural de estes, estas. Temos that, que é o singular de esse, essa, isso, aquele, aquela ou aquilo. E temos those, que é o plural de esses, essas, aqueles, aquelas. Repetindo de novo a pronúncia em inglês para vocês, temos this, que a pronúncia vocês podem pronunciar de duas formas, tá? Vocês podem escutar também de duas formas, colocando a língua nos dentes superiores, né? This, ou this, com um som suave de D, this. Temos this, que é this também a pronúncia. Temos that ou that. E temos those ou those. Reparem que this e that é usado no singular. O this é empregado quando o falante está perto do objeto ou do sujeito, e that é quando o falante está longe. Claro que a gente pode ver no inglês pessoas utilizando tanto this, tanto that, mas isso se assimila também ao uso do português, que muitas pessoas não ligam muito para essa regrinha, tá? Então, não se assustem se vocês verem pessoas utilizando this e that em contextos diferentes, né? No caso aí, fora da regra. É o que acontece no nosso português também. E reparem que o this é a forma do plural de this e o those, por sua vez, é a forma do plural do that. Portanto, da mesma forma que os pronomes no singular, o this é utilizado para indicar proximidade e o those indica que a pessoa está afastada daquilo que está mostrando, ou seja, está afastada pode estar mesmo afastada do ouvinte, certo? E para a gente entender melhor como é o uso do demonstrative pronouns, eu trouxe aqui alguns exemplos. Temos aqui: This is my bedroom. Are these your books? Are these your books? I love that food. Those are my keys.
Então, para vocês entenderem melhor como é o emprego desses pronomes demonstrativos, é só a gente lembrar de como eles são utilizados no português também, porque não tem muita diferença. A única diferença que a gente vai ter é na quantidade, que é singular e plural, e também em questão do gênero, né? Que no inglês não tem essa de gênero, é utilizado tanto para o feminino, tanto para o masculino a mesma palavra, certo? E avançando aqui, a gente vai ter um interesting fact, que é sobre o uso do this is. A expressão this is também é usada para apresentar alguém ou ao falar ao telefone, pois ela tem a função de indicar algo, porque ela é um pronome demonstrativo. Exemplo: This is my friend Lena. Esta é minha amiga Lena. Hello, this is Lana. Olá, aqui é a Lana. Então, sempre que vocês quiserem apresentar alguém ou dizer o seu nome, se apresentar o seu nome no telefone, vocês podem utilizar essa pequena expressão this is. Calma que não para por aí sobre o demonstrative pronouns. A gente tem duas maneiras de utilizá-los. A gente pode utilizar os demonstrative pronouns como pronomes substantivos, que são aqueles pronomes que têm a função de substituir o substantivo na frase. Ele vai surgir antes do verbo ou sozinho na frase. E a sua estrutura é o demonstrative pronoun mais o verbo, tá? Então a gente vai ver aqui alguns exemplos. This is a blue pen. Essa é uma caneta azul. These are blue pens. Essas são umas canetas azuis. That is my pen. Esta é minha caneta. Ou seja, aqui a gente está utilizando esse pronome demonstrativo para mostrar, para a gente apresentar, substituindo o substantivo na frase, certo? E reparem que ele vai surgir antes do verbo, nesse caso aqui, nesses exemplos, ele está surgindo antes do verbo, certo? Então, essa forma é uma das formas mais utilizadas. E a segunda forma, que é os pronomes adjetivos, pronomes demonstrativos adjetivos, que têm a função de atribuir qualidade ao substantivo descrevendo, ou seja, ele vai surgir antes do nome. A sua estrutura é adjective, que é o adjetivo demonstrativo, mas none. O que é o none? O none é o substantivo. E para isso, é bem fácil para você saber quando é um pronome adjetivo, porque a gente vai lembrar que os adjetivos eles atribuem características ao sujeito da frase, ao substantivo da frase. E a gente vai ver isso agora no exemplo. This pen is blue. Essa caneta é azul. These pens are blue. Essas canetas são azuis. That pen is mine. Esta caneta é minha. Então, reparem que não é muito difícil distingui-los. A gente vai substituir o substantivo na frase, que a gente vai indicar, e o outro, a gente vai atribuir uma característica. A gente vai usar o pronome demonstrativo atribuindo uma característica, indicando a característica daquele objeto, daquela pessoa ou daquele lugar, certo? Encerrando essa parte de demonstrative pronouns, a gente vai agora para possessive pronouns, que são um pouquinho mais complexos do que os demonstrative pronouns. Como o nome já diz, os possessive pronouns são os pronomes possessivos em inglês, e eles são utilizados para indicar, obviamente, a posse de algo. No inglês, eles não são flexionados em grau, ou seja, eles não vão ter uma quantidade singular e plural. E ele contém essa diferenciação de gênero entre masculino e feminino. Os pronomes possessivos em inglês, eles são classificados de duas maneiras. A primeira delas são possessive adjectives, que é os pronomes adjetivos possessivos que funcionam como adjetivos na frase e sempre, gravem isso, sempre estão acompanhados por um substantivo. Eles começam no início da frase e logo em seguida vai ter esse substantivo. Exemplo: My pen is new. Minha caneta é nova.
His dog is black. O cachorro dele é preto. Her sister is an actress. A irmã dela é atriz. Reparem que a tradução para o português vai ficar um pouquinho diferente, mas sempre no inglês eles vão vir, quando for um pronome adjetivo possessivo, eles sempre vão vir no início e logo em seguida terá um substantivo. E vamos reparar agora quais são esses possessive adjectives, tá? Esses pronomes possessivos adjetivos. Nós temos my, your, his, her, its, our, your e their. Vou repetir novamente, fazendo as observações dessa vez. Nós temos my, your, his, her, its. Aqui o que diferencia a escrita do pronome adjetivo possessivo its e o pronome pessoal juntamente com o verbo to be na forma abreviada it is, né, its, é justamente aquele apóstrofo, tá, gente? Naquele ali a gente obrigatoriamente coloca o apóstrofo. Aqui a gente não coloca, então fica o its juntinho, tá? Our. A pronúncia de our quando está sozinho é essa, mas quando ele se atribui a outras palavras, ele tem uma pronúncia de or, mas sozinho ele vai ter a pronúncia de our. Your, novamente, que é no plural e no singular, e their. Their. A gente pronuncia com a língua nos dentes, entre os dentes superiores, tá? Avançando aqui, a gente tem os pronomes possessivos substantivos que funcionam como substantivo, obviamente, né? Ou seja, substituindo nas frases para não precisar repeti-los. Exemplo: This pen is mine. Essa caneta é minha. These cars are theirs. Esses carros são deles. That bag is hers. Aquela bolsa é dela. Geralmente, eles vão aparecer no final da frase. E diferentemente daqueles pronomes adjetivos que a gente viu anteriormente, eles não são seguidos por nenhuma palavra, por outra palavra ou outro substantivo. Eles vão vir no final da frase e não vai vir seguido de nenhuma palavra. Isso é o que facilita a diferenciação entre eles. E aí a gente agora vai avançar para conhecer os pronomes possessivos substantivos. A gente tem mine, yours, his, hers, its, ours ou ours, yours e theirs. Vou repetir novamente: mine, yours, his, hers, its, ours ou ours, se tiver encaixado em uma frase que tenha essa pronúncia, yours e theirs. Com isso, a gente vai ver agora uns exemplos utilizando tanto os pronomes adjetivos possessivos, tanto utilizando os pronomes adjetivos substantivos. Primeiro vamos ver os exemplos dos pronomes adjetivos substantivos. Nós temos My food is delicious. Your house is beautiful. Her friend is selfish. His mother is doing the homework. Its house is cheap. Our clothes are brilliant. Your cars are ugly. If their families go to the beach. Então, reparem que aqui ele está sendo utilizado no início e logo em seguida está vindo o substantivo, tá? Passando para os próximos exemplos, a gente tem os pronomes possessivos substantivos. Substantivo. This book is mine.
That banana is hers. These sodas are theirs. I like that food. Is it yours? The street and its inhabitants. Sarah and Vanessa are friends of ours. These are my bugs. Those are yours. Those are not my fruits. They are his. Então, reparem que aqui a gente está utilizando eles no finalzinho da frase e não está vindo logo em seguida um substantivo. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Reparem que também foi uma aula bem rapidinha, não tão simples, mas que precisa da prática de vocês nas atividades. Pratiquem também por fora. Eu vou dar um jeitinho de liberar materiais para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Então, não se preocupem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem perguntar no WhatsApp ou no Google Classroom, tá? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Pratiquem, tire suas dúvidas e eu vejo vocês na próxima aula. Thank you e until the next class.